Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do sistema endócrino e dos hormônios, falando sobre as glândulas tireoide e paratireoide, sobre os hormônios que são secretados por essas glândulas e as principais funções que esses hormônios desempenham no nosso metabolismo. A primeira coisa que a gente tem a saber sobre os hormônios da tireoide é que eles têm funções espalhadas por todo o organismo. Então, nós vamos dar, nessa primeira parte da aula, ênfase nesses hormônios da tireoide e nas suas funções. E da metade para o final da aula, aí sim a gente vai entrar um pouquinho na paratireoide. Então, os hormônios da tireoide vão ter funções por todo o organismo, e aí a gente vai falar das funções da tireoide nos vertebrados. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no peixe, eles têm células que são secretoras endócrinas especializadas. Aqui nessa porção de baixo, em vermelhinho aqui, como vocês podem ver, destacado no esquema. E essas células elas vão secretar os hormônios que são hormônios da glândula tireoide. Então, a estrutura desses hormônios ela é conservada entre os grupos de vertebrados, assim como as estruturas dos receptores que as células-alvo possuem, que as tornam responsivas a esses hormônios da tireoide. Então, aqui a gente tem a glândula tireoide das aves, ela fica um pouco mais aqui abaixo, se vocês estão vendo aqui, certo? Essa porção mais embaixo a gente tem a tireoide das aves. E aqui a tireoide dos mamíferos na altura do pescoço. Então, a tireoide, né? Aí eu vou me aprofundar aqui no exemplo de mamíferos, porque são as espécies em que a glândula tireoide está mais bem estudada e os conhecimentos elucidados. Então, nos mamíferos, ela vai ficar aqui no pescoço, aqui é o exemplo da tireoide humana, certo? A gente tem a traqueia, laringe e aqui a glândula tireoide. E essa tireoide, ela funciona ao longo de toda a vida do animal. Então, o funcionamento da tireoide inicia lá na vida intrauterina, no caso dos mamíferos, e vai funcionar até a vida adulta, a não ser, é claro, que essa tireoide venha a desenvolver algum problema, e aí a gente vai falar um pouquinho de doenças ligadas à glândula tireoide um pouco mais na frente na aula. Então, aqui tem um corte histológico da glândula tireoide, evidenciando a composição dessa glândula por folículos. Então, essa glândula tireoide ela é composta por diversos folículos, e são essas células foliculares especializadas que vão secretar os hormônios da tireoide, que são os hormônios conhecidos como T3 e T4. A gente fala deles já já. Então, as células foliculares especializadas, elas tanto participam da síntese desses hormônios quanto da secreção. E aqui estão os hormônios da tireoide, T3 e T4. O T3 é a triodotironina e o T4 é a tiroxina. Ambos os hormônios são secretados pela tireoide. Porém, a tireoide ela secreta uma quantidade maior de T4 do que de T3. Então, se você medir o sangue, fazer um exame de sangue da pessoa para medir a concentração de hormônios da tireoide, você vai sempre encontrar mais T4 do que T3. Por outro lado, nas células-alvo, você tem mais atuação de T3 do que T4. Isso porque os receptores das células que são as células-alvo, os hormônios da tireoide, eles são mais sensíveis ao T3 do que o T4. Então, o que acontece? Muitas vezes o T4, quando ele entra na célula, ele é convertido lá em T3 para que antes de se ligar ao receptor. E aí, quando ele se liga ao receptor, ele está como T3, por isso temos mais ação do T3 do que do T4 nas células. Aqui tem um esqueminha de como os hormônios da tireoide são sintetizados. Então,
Vamos começar aqui em cima, tá vendo capilares? E aqui a gente tem no número 1. Então, para os hormônios da tireoide serem sintetizados, a gente precisa de presença de iodo. Então, geralmente se obtém o iodo por meio da dieta. No Brasil, por exemplo, a gente usa sal que é refinado e iodado. Então, o iodo está presente no sal, ele está sempre presente na dieta. Você tem poucos casos de falta de iodo na dieta no Brasil por causa da forma como o nosso sal é processado. E aí o iodo ele vai ser jogado para dentro do capilar para o líquido intersticial e do líquido intersticial para dentro da célula, usando cotransporte com o sódio. Ou seja, o sódio ele vai estar entrando para dentro da célula a favor do gradiente de concentração dele, que lembrem, o sódio é mais concentrado fora do que dentro das células. E aí o iodo ele vai aproveitar a energia desse transporte de sódio e vai entrar junto. Agora, claro, o sódio depois ele é jogado para fora pela bomba sódio e potássio para que mantenha essa diferença de concentração. Lembrem, é o mesmo mecanismo de bomba sódio e potássio que vocês viram lá quando falamos de sinapse. E aí, uma vez dentro da célula, esse iodo ele vai se difundir lá na minha célula folicular até o lúmen do folículo. Então, lembra que isso aqui é aquele folículo da tireoide que eu mostrei lá na imagem. Então, aqui a gente tem as células e aqui a gente tem o lúmen do folículo. Chegando lá no lúmen do folículo, aqui já no passo 3, esse iodo ele vai ser oxidado e vai ser ligado a anéis de tirosina. E aí você vai ter a ligação. Você pode ter a ligação de um iodo a um anel de tirosina. Você pode ter a ligação do iodo de 2 iodos a 2 anéis de tirosina e assim vai. Quando você tem essa ligação, você tem ainda essa proteína chamada tireoglobulina, que vai unir esses compostos. Então, você pode ter 2 iodos ligados a um anel de tirosina se unindo com um outro iodo que está ligado a um outro anel de tirosina através da tireoglobulina. Isso aqui forma um hormônio T3. Se você tiver um anel de tirosina que está ligado a 2 iodos se juntando com outro anel de tirosina que está ligado a 2 iodos, você forma o T4. Então, aqui, nesse passo 4, a gente tem um exemplo de T3 e T4, certo? Então, T3, um anel de tirosina ligado a 2 iodos se junta com um anel de tirosina ligado a um iodo. T4, um anel de tirosina ligado a 2 iodos se junta com um anel de tirosina ligado a 2 iodos. Isso tudo está conectado aqui na tireoglobulina. A tireoglobulina, então, vai auxiliar no transporte dessas moléculas de T3 e T4 até a membrana da célula, onde elas vão ser englobadas. E, posteriormente, você vai ter a ação de lisossomos que vão conter enzimas que vão ajudar na quebra da ligação entre a tireoglobulina, o T3 e o T4. E aí você tem difusão do T3 e T4 para o líquido intersticial e posteriormente para o capilar sanguíneo, para a circulação sanguínea. E essa tireoglobulina ela volta para o lúmen do folículo para ser utilizada novamente em uma nova produção dos hormônios da tireoide. Essa produção de hormônios da tireoide ela é controlada por aqueles mecanismos de feedback que a gente já conversou em vídeos anteriores. Então, a função da tireoide ela vai ser, como muitas funções endócrinas, controlada por feedback. Então, o que a gente vai ter? Hipotálamo, hipófise, tireoide. Então, o hipotálamo ele vai secretar o hormônio liberador de tireotrofina nos capilares que ligam o hipotálamo à adenohipófise. Chegando na adenohipófise, o hormônio liberador de tireotrofina vai estimular as células da adenohipófise a secretarem o hormônio tireoestimulante, que cai na corrente sanguínea e vai estimular a tireoide. Chegando lá na tireoide, você tem secreção de T3 e T4, produção e secreção. Quando os níveis de T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, aumentam na corrente sanguínea,
eles são níveis percebidos tanto pela adenohipófise quanto pelo hipotálamo, que param a secreção do hormônio liberador de tireotrofina e do hormônio tireoestimulante. E esse feedback negativo mantém os níveis de hormônio da tireoide no corpo sempre dentro de uma faixa constante. Só que se por algum motivo o hipotálamo ele fica insensível às concentrações de T3 e T4, a gente pode ter uma liberação muito exagerada do hormônio liberador de tireotrofina e do hormônio tireoestimulante. E aí, quando a glândula tireoide ela é exposta a altas concentrações de TSH, ela pode aumentar de tamanho, porque ela vai estar sempre sendo estimulada para fazer produção de mais hormônios. Então, você vai ter crescimento de células da tireoide, também pode ser estimulado pelo TSH, assim como a multiplicação, divisão dessas células, a duplicação. Então, você vai ter uma tireoide aumentando. E é esse aumento da tireoide que causa o que é conhecido como bócio, que é esse inchaço aqui na parte do meio do pescoço. Então, vamos falar um pouquinho agora como é que esses hormônios da tireoide agem quando eles chegam nas células. Então, primeiro, uma diferença entre os hormônios da tireoide e outros hormônios que a gente conversou até agora. Os receptores para hormônio da tireoide, eles, em sua maioria, não estão presentes na membrana celular, mas sim na carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Então, o que acontece? O T3 e o T4 eles conseguem tanto se difundir pela membrana plasmática, como dependendo da célula, eles podem usar transportadores, canais, transportadores presentes nessas células que são específicos para jogar o T3 e o T4 para dentro da célula. E aí, uma vez dentro da célula, eles vão migrar até o núcleo, onde eles vão encontrar os receptores específicos para o T3 e T4. Principalmente, lembrando, para T3, né? Porque nessa entrada do T4 na célula, ele pode ser convertido em T3 no meio do caminho aqui nesse citoplasma. Uma vez ligado ao receptor na membrana nuclear, o hormônio da tireoide ele dá uma sinalização que vai gerar cascatas de sinalização dentro do núcleo, que leva à produção, geralmente, de um RNA mensageiro. Ou seja, a chegada de um hormônio da tireoide influencia quais proteínas vão estar sendo transcritas naquele momento. Então, quais RNAs mensageiros vão estar sendo formados naquele momento. E isso tem uma série de efeitos metabólicos. Então, os hormônios da tireoide, eles vão ter efeitos no intestino delgado, estimulando a absorção de carboidratos. Eles também vão ter efeitos nos adipócitos, estimulando a liberação de ácidos graxos. E quando eles estão em alta concentração, você vai ter uma taxa metabólica elevada devido à elevada concentração de hormônios da tireoide. Outro efeito super importante dos hormônios da tireoide, eles vão ter estimulação de bombas de sódio e potássio, mantendo aquelas diferenças de concentração no corpo. Então, a presença de hormônio da tireoide faz com que eu tenha lá a estimulação do funcionamento das bombas de sódio e potássio. E também a estimulação causada por esses hormônios tem a ver com a síntese também do ATP. E a quebra de ATP, né, quando eu aumento a taxa metabólica, lembra, bastante hormônio da tireoide aumenta a taxa metabólica. Maior taxa metabólica, eu preciso gastar mais energia, então eu quebro mais ATP. A quebra de ATP, ela vai ter um subproduto que é a geração de calor. Então, quando eu gasto energia com a minha taxa metabólica alta, com alto funcionamento de bombas de sódio e potássio, gastando ATP lá toda hora, eu estou gerando calor toda hora, liberando calor toda hora. Então, os hormônios de tireoide, eles também são muito importantes para a regulação térmica. E essa função de regulação térmica, ela é um efeito que está presente tanto nas aves quanto nos mamíferos, que são os animais endotérmicos, aqueles que regulam a sua temperatura interna do corpo. Então,
os hormônios da tireoide, eles parecem ter um papel fundamental na regulação, na manutenção da temperatura interna constante nesses animais. Outro tipo de efeito que os hormônios da tireoide têm é um tipo de efeito indireto, que é um efeito através das catecolaminas. O que são as catecolaminas? Adrenalina e noradrenalina, que são secretadas lá pela glândula adrenal. Então, o que acontece? Tanto no cérebro quanto no coração, a gente tem vários receptores sensíveis a essas catecolaminas. Lembrando que o sistema nervoso simpático, ele também vai fazer secreção, né, de catecolamina. E aí, os receptores no cérebro e no coração, principalmente, mas também em algumas outras áreas do corpo, eles vão, na presença do hormônio da tireoide, se tornar mais robustos, ou seja, eles ficam mais sensíveis. Você tem uma maior síntese desses receptores, deixando esses órgãos mais sensíveis à presença das catecolaminas. Então, quando eu tenho presença de hormônio da tireoide, tanto meu cérebro quanto meu coração vão responder mais à presença de adrenalina e vão responder mais à presença de noradrenalina. E aí vem aqueles efeitos da adrenalina e da noradrenalina que já são conhecidos e que são também efeitos da tireoide, mas de modo indireto, porque na verdade ela está regulando o receptor, aumentando a sensibilidade desses receptores, aumentando a quantidade desses receptores. E aí esses efeitos das catecolaminas, eles já são conhecidos de outras aulas. Então vamos lembrar lá, efeitos de estresse, luta e fuga. Você vai ter aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca também. Outro efeito que pode ser listado é a ansiedade. Então, geralmente, quando eu tenho receptores mais sensíveis, um maior número de receptores, eu posso vir desenvolver uma maior ansiedade em vista de um evento que está chegando, que vai acontecer e que é importante. Ah, eu tenho um seminário para apresentar, eu posso ficar ansioso antes da apresentação de um seminário. Em outros vertebrados, a concentração de hormônios da tireoide ela tem também outras funções, como, por exemplo, a sua influência na migração em peixes. Então, nos peixes, os hormônios da tireoide, a concentração desses hormônios, eles está muito ligada à regulação da preferência por concentrações salinas. Aumento na secreção dos hormônios da tireoide aumenta a taxa metabólica, assim como acontece nos outros animais. E esse aumento da taxa metabólica faz com que os indivíduos tenham uma maior atividade locomotora. E aí, o que essas três coisas juntas fazem? Migração. Então, geralmente, antes da migração, os pesquisadores eles registraram que tem um aumento da secreção de hormônios da tireoide. E aí os animais, por exemplo, passam a preferir águas mais salgadas do que aquelas onde eles estão, ou águas menos salgadas do que aquelas onde eles estão, dependendo da espécie que a gente está falando, de para onde essa espécie vai migrar. Um exemplo de pesquisa muito interessante foi feita com esse peixinho, que é o Gasterosteus aculeatus, conhecido como Tree Spine Stickleback. Esse peixe ele tem duas diferentes populações. Tem uma população que ela é sedentária e vive nas proximidades ali no entorno de Vancouver. E tem uma outra população que ela migra, então ela faz a migração através de correntes marítimas até chegar lá em Vancouver. Então, o que os pesquisadores de British Columbia fizeram? Eles pegaram e testaram. Será que os peixes que são sedentários, da população que vive aqui o ano inteiro, eles têm a tireoide, a ativação da tireoide, a concentração de hormônios da tireoide menor ou maior do que aqueles peixes que migram? E o que eles encontraram foi que os peixes que são sedentários, da população que vive lá, no entorno de Vancouver, eles têm uma concentração no sangue menor de hormônio da tireoide, né, que é um hormônio que é análogo ao hormônio da tireoide, do que os peixes que vivem
nos grupos que são migratórios. Então, parece que o aumento no hormônio da tireoide está ligado aí a uma motivação para migração. Além disso, os hormônios da tireoide também vão apresentar efeitos no desenvolvimento. Então, por exemplo, a metamorfose lá dos anfíbios, né, nesse caso aqui dos anuros, né, de um anuro, um sapo, ele vai ser um girino e aí depois ele vai desenvolvendo patas e ele vai perdendo essa cauda. Então, as células da cauda elas vão sofrendo a apoptose até que ele vira um sapo sem cauda na idade adulta, com a metamorfose completa. Essa apoptose celular e também a geração de novos tecidos, tanto nas patas quanto no intestino, no trato gastrointestinal desses animais, que muda da fase juvenil para a fase adulta, está ligada à estimulação por hormônios da tireoide. Outro efeito da tireoide no desenvolvimento é no crescimento dos animais. Então, na ausência de hormônios da tireoide, o mamífero ele não consegue crescer na mesma taxa que cresce um que tem um hormônio da tireoide em níveis normais. Então, vamos falar, né? Vocês lembram que eu falei lá no começo da aula que a tireoide ela está presente e ela está ativa na vida do indivíduo mamífero desde a vida intrauterina, né? Então, na vida intrauterina, a gente tem a ativação da tireoide. E um dos primeiros efeitos da ativação da tireoide é a formação das células que vão ser secretoras de bainha de mielina e da bainha de mielina nos neurônios. Além disso, os hormônios da tireoide no feto, eles também têm uma ação muito importante na estimulação da formação de sinapses. Então, são duas coisas que são cruciais para o sistema nervoso central, para o sistema nervoso como um todo, e que ocorrem devido à ação de hormônios da tireoide. O desenvolvimento ocorre devido à ação de hormônios da tireoide também. Então, quando o indivíduo ele não tem os hormônios da tireoide ativados, e aí isso pode acontecer por um defeito no desenvolvimento da própria tireoide, por alguma mutação nos receptores dos hormônios que faz com que o indivíduo tenha a tireoide funcional, mas as células não sejam sensíveis a esses hormônios da tireoide, ele não vai se desenvolver em um bebê com a cognição esperada. Porém, ele pode ainda desenvolver a bainha de mielina, desenvolver sinapses e se desenvolver relativamente bem, porque a mãe, ela secreta hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, eles são capazes de atravessar a barreira da placenta e chegar até o feto. E aí, hoje em dia, a gente tem o teste do pezinho, que quando a criança nasce, esse teste ele vai medir uma série de doenças que podem ser diagnosticadas cedo. E uma dessas doenças, a qual ele investiga, é uma doença chamada cretinismo, né? Alguns livros antigos tratam como cretinismo, apesar de que esse nome está caindo um pouco em desuso. Mas dependendo do livro que vocês estão usando, do trabalho que vocês estão vendo, vai estar lá esse nome. O cretinismo ele nada mais é do que um hipotireoidismo congênito. Ou seja, o bebezinho ele nasce com algum defeito na sua glândula tireoide e não é capaz de produzir os hormônios. Sendo feito o teste do pezinho, esse indivíduo pode começar a ter uma reposição hormonal cedo, assim que ele que o resultado do teste é liberado. E aí, começando a ter essa reposição hormonal, os hormônios da tireoide vão ser repostos por hormônios sintéticos, né, da tireoide, vão ter nas células alvo o mesmo efeito que os hormônios do bebezinho teriam. Então, esse indivíduo ele pode crescer normalmente, ele pode ter a cognição muito próxima do normal, vivendo uma vida que a gente considera normal para uma criança da idade dele. E posteriormente nas outras fases do desenvolvimento, desde que ele continue
fazendo a reposição hormonal ao longo da vida. Mas caso essa doença não seja identificada assim que o bebê nasce, depois de um tempo que ele está sem a exposição aos hormônios da tireoide da mãe, ele começa a ter um crescimento muito diminuído e a apresentar alguns déficits cognitivos, que é o que caracteriza o fenótipo do indivíduo com hipotireoidismo congênito quando ele não tratado. E aí, lembre que tem uma janela para esse tratamento. Então, para o bebê desenvolver normalmente, tem que ser diagnosticado assim que ele nasce, tem que começar o tratamento com os hormônios. Então, tá aí mais uma das importâncias, né, da realização do teste do pezinho. Agora vamos falar um pouco então das doenças ligadas à glândula tireoide. E aí a gente tem duas que são muito faladas, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. E vamos falar aqui de cada uma delas. Então, o hipotireoidismo, qualquer hipotireoidismo, ele é caracterizado como níveis plasmáticos de hormônio da tireoide mais baixos que o normal. E aí, no mundo, 95% dos casos de hipotireoidismo ocorrem por perda ou dano aos tecidos da tireoide ao longo da vida, e aí se desenvolve apenas no adulto, ou por baixo consumo de iodo na dieta. Agora lembra que a deficiência de iodo na dieta ela é muito rara no Brasil, por causa do que eu comentei do sal, né? O nosso sal ele é iodado, então a gente ingere iodo no sal. E aí o que acontece no hipotireoidismo? Se eu tenho danos ao tecido, né, folicular da tireoide, os folículos da tireoide, eles não vão conseguir produzir os hormônios T3 e T4 na quantidade necessária, mesmo que eu tenha a estimulação por parte do eixo hipotálamo-hipófise. E aí o que acontece? Como eu não tenho a produção, eu não tenho os níveis aumentando no sangue de T3 e T4 para dar o feedback negativo e parar a produção dos hormônios do hipotálamo e da adenohipófise. E aí a minha adenohipófise fica mandando cada vez mais TSH para a glândula tireoide. E a glândula tireoide vai sendo superativada por esse TSH. E isso pode gerar o bócio, que é o aumento da tireoide, esse inchaço que eu já falei para vocês, no indivíduo com hipotireoidismo. Então, muita gente associa o bócio apenas ao hipertireoidismo, ao excesso de hormônio. Mas o bócio ele pode estar presente também no hipotireoidismo. Então, não é um sintoma que você consegue utilizar para diferenciar pacientes com hipotireoidismo e hipertireoidismo. Uma outra forma, né, uma outra causa do hipotireoidismo pode ser a doença de Hashimoto, que é nada mais do que a destruição de tecidos da glândula tireoide por células T. Então, ela é uma doença autoimune, no qual os linfócitos T ele passam a reconhecer as células com as características de células da tireoide como células estranhas ao corpo e começa a destruí-las. E aí, essa destruição causa uma baixa na produção de hormônios, porque causa muito dano a esse tecido. Como a maioria das doenças autoimunes, a doença de Hashimoto ela é mais comum em mulheres. Sintomas do hipotireoidismo. O primeiro sintoma é que a pessoa ela fica intolerante ao frio. Então, geralmente, quando se tem hipotireoidismo, você sente muito mais frio do que o frio que realmente um indivíduo que tem os níveis da tireoide normais, os níveis de hormônios da tireoide no sangue normais, sentem naquela temperatura ambiente. Um segundo sintoma da tireoide é o ganho de peso repentino. Então, no hipotireoidismo, os indivíduos eles costumam ganhar peso repentinamente sem terem mudado a dieta ou sem terem parado de fazer atividades físicas. Então, não se preocupe, se você engordou na quarentena porque sua rotina mudou, você não está com hipotireoidismo. Porém, é um dos sintomas, sim, o ganho de peso.
mas é um ganho de peso desproporcional e inesperado, sem nenhuma mudança na rotina do indivíduo. O hipotireoidismo ele tem ainda outros sintomas, como fadiga, pode chegar a gerar dores de cabeça, falta de apetite, mas esses são sintomas menos específicos e são compartilhados com o hipertireoidismo. E aí o hipertireoidismo ele é justamente níveis plasmáticos de hormônio da tireoide maiores do que o esperado. E aí esses maiores níveis plasmáticos vocês podem imaginar que vai gerar uma série de complicações também por um aumento do metabolismo. Então, o hipertireoidismo, uma das causas, embora seja uma das causas mais raras, mas é a presença de um câncer. Então, tumores na tireoide, que podem ser tumores benignos, ou podem ser tumores que de fato geram um câncer, os chamados tumores malignos, eles podem ser células secretoras de hormônio funcionais. Então, a presença de um tumor, que são células que se reproduzem descontroladamente e que secretam hormônios e têm um metabolismo muito mais rápido do que as outras células do tecido saudável da tireoide, pode gerar no indivíduo hipertireoidismo. Uma secreção de hormônio muito maior do que o corpo dele necessita. Agora, lembrando que são casos raros. Outra causa da doença hipertireoidismo, ela pode ser também uma doença autoimune, chamada doença de Graves. Então, a doença de Graves, ela é uma doença autoimune, mas ela é diferente daquela doença autoimune de Hashimoto, que é degenerativa e destrói as células da tireoide, que a gente falou no hipotireoidismo. Porque a doença de Graves, ela é o seguinte: nosso sistema imunológico ele passa a produzir anticorpos que vão reconhecer os receptores de TSH na tireoide. E aí esses anticorpos que reconhecem o TSH, eles vão se ligar no TSH. Mas eles não vão destruir no receptor de TSH. Eles se ligam no receptor da célula da tireoide, TSH. Mas eles não vão destruir as células. Eles vão apenas ficar ligados ao receptor. Qual é a consequência disso? Eles continuam estimulando o receptor, mesmo na ausência de TSH. Então, mesmo que os níveis de T3 e T4 no sangue aumentem, e o hipotálamo e a hipófise parem de liberar os hormônios que estimulam a produção de hormônio na tireoide, o receptor está ativado pelos anticorpos e a tireoide continua sendo estimulada. Então, continua produzindo hormônios, continua crescendo, continua duplicando células. E aí, o mecanismo de feedback não está funcionando. Porque um mecanismo de feedback ele não pode desligar anticorpos, ele desliga a produção de TSH lá na adenopófise. E aí a minha tireoide fica sobreestimulada, começa a crescer muito e gera o bócio. Então, olha o bócio aí novamente. O bócio está lá nos indivíduos com hipotireoidismo e o bócio está também nos indivíduos que têm hipertireoidismo. Sintomas do hipertireoidismo. Então, os sintomas que você pode separar, diferenciar os pacientes de hipertireoidismo do hipotireoidismo, é que no hipertireoidismo, os pacientes eles são intolerantes ao calor. Então, qualquer calor já é muito calor para eles. Por quê? Porque o metabolismo deles está acelerado, devido à grande quantidade de hormônios da tireoide. Um outro sintoma justamente devido ao metabolismo acelerado, a perda repentina de peso sem explicação. Sem o indivíduo estar fazendo dieta, sem o indivíduo estar com privação alimentar ou nutricional, sem ele estar indo à academia, ele perde peso repentinamente, de forma rápida, por conta da sobreativação dos hormônios da tireoide. Então, para a gente terminar de falar dos hormônios da tireoide, só falta a gente falar do papel dessa glândula endócrina
na regulação de cálcio. Então, além das células foliculares, que são aquelas células produtoras de T3 e T4, a tireoide ela tem células parafoliculares, chamadas em alguns livros de células C, dependendo da fonte por onde vocês estão estudando. Essas células parafoliculares, elas vão produzir calcitonina. A calcitonina ela é um hormônio que vai agir diretamente na regulação de cálcio plasmático, então o nível de cálcio no sangue. Então, qual o papel da calcitonina? Quando as células parafoliculares da tireoide secretam calcitonina, a calcitonina ela vai agir para diminuir os níveis plasmáticos de cálcio. Então, sinal de que aumentou o nível de cálcio no sangue é sinal para que a tireoide secrete calcitonina. E aí, como é que ela diminui o nível plasmático de cálcio? Estimulando a deposição de cálcio em células do tecido ósseo. Então, deposição de cálcio nos ossos ela é estimulada pela calcitonina. E aí, em alguns vertebrados, essas células C, elas se localizam separadas da tireoide. Então, o que nos mamíferos são células parafoliculares, podem não estar nem perto dos folículos da tireoide em outros animais. Nas aves, por exemplo, elas se localizam nas glândulas ultimobranquiais. É o nome dessas glândulas. E aí, em diversas aves já foi registrado o papel da calcitonina, muito semelhante ao que é em mamíferos. Aí a gente vem agora para o papel da paratireoide. Justamente porque a paratireoide ela vai estar muito envolvida na regulação dos níveis plasmáticos de cálcio nos vertebrados. E aí, a paratireoide ela tem uma localização que varia e ela pode estar ou não associada à glândula tireoide, dependendo do grupo de animal que a gente está falando. Além disso, ela pode ser apenas formada por um par ou por dois pares. Então, por exemplo, em peixes, né? Quando você pega tanto os peixes sem mandíbula quanto os peixes ósseos, você aparentemente não tem uma glândula paratireoide bem definida. Então, até agora não foi identificado quais células secretoras ou qual glândula, qual conjunto de células secretam esses hormônios semelhantes ao da paratireoide. Porém, já foi descrito a presença de hormônios semelhantes aos hormônios da paratireoide nos peixes ósseos. São os teleósteos. Esses hormônios, eles agem por 3 receptores distintos. Então, nas células de peixes ósseos, a gente tem 3 receptores sensíveis a esse hormônio que é chamado PTH, que é o hormônio da paratireoide, que aparentemente está conservado entre as espécies de vertebrado. E aí, nas células-alvo, a gente tem 3 receptores, 3 tipos de receptores, 3 genes para sintetizar esses receptores nos peixes ósseos. Nos outros vertebrados, a gente encontra geralmente 2 tipos. Então, os peixes eles são bem sensíveis realmente a esse hormônio da paratireoide. Aí, aqui é só um exemplo que, apesar dos peixes aparentemente não apresentarem a glândula paratireoide, nesse artigo aqui, que é de 2008, que foi feito com o zebrafish, o Daniel Hério, os pesquisadores eles identificaram a localização de algumas células que secretam esse PTH no zebrafish em desenvolvimento. Então, está aqui nessa região da cabeça, aparentemente, a secreção do PTH no zebrafish em desenvolvimento. Anfíbios agora. Então, em anfíbios, a paratireoide aparece pela primeira vez como uma glândula endócrina bem definida. Então, enquanto nos peixes você tem células secretoras e você não identificou ainda qual estrutura ou quais estruturas, se essas células estão realmente só na cabeça ou localizadas em outros lugares, nos anfíbios você já tem a glândula paratireoide bem definida como uma glândula endócrina. E geralmente ela é localizada adjacente à veia jugular externa desses animais.
Os répteis, eles apresentam dois pares de grupamentos de células que formam as glândulas paratireoides. E a localização vai depender da espécie. Em geral, né, na maioria das espécies, a gente tem um par anterior associado à carótida e o par posterior associado ao arco aórtico. E essa paratireoide ela é formada por células que são chamadas Schiff cells, que são células produtoras do paratormônio. E aí nos répteis a gente já tem o paratormônio, que é o hormônio da tireoide, o mesmo hormônio encontrado da paratireoide, né? O mesmo hormônio encontrado nos mamíferos. Então o paratormônio ele é conservado entre as espécies de vertebrados. Aí as aves, elas também apresentam dois pares lá, compondo as suas paratireoides. E nas aves a gente tem a localização da paratireoide já associada à localização da tireoide. Essa paratireoide também é composta pelas Schiff cells. Nos mamíferos, a gente tem aqui na parte posterior da tireoide, então seria a frente da tireoide, que está transparente, e isso aqui é lá atrás. Então, na parte posterior da tireoide, a gente tem esses dois pares de grupamentos de células endócrinas que formam as paratireoides. E aí, o hormônio da paratireoide, ou paratormônio, ele é também um hormônio secretado por mamíferos e está envolvido na regulação do cálcio. Então, é uma função que foi conservada nas espécies de vertebrados e é uma molécula de hormônio que foi conservada ao longo dos diferentes grupos. Então, tireoide e paratireoide, função do paratormônio, ou hormônio da paratireoide. Então, o hormônio da paratireoide, ele vai ter um papel na regulação de cálcio que ele é o oposto do que tem a calcitonina, secretada pela tireoide. Ou seja, o hormônio da paratireoide ele vai agir para liberar cálcio no sangue, na corrente sanguínea. Então, geralmente, quando o nível de cálcio no sangue cai, a paratireoide percebe e isso estimula a secreção do paratormônio, o hormônio da paratireoide, que vai agir, por exemplo, sobre células dos ossos, estimulando a saída de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. O que é o contrário do que acontece com a calcitonina, que quando a tireoide percebe o aumento da concentração de cálcio, as células parafoliculares da tireoide são estimuladas a produzir calcitonina, que vai fazer a deposição de cálcio nos ossos, aumentar, né, tirar esse cálcio que está no sangue para aumentar o cálcio nos ossos. Enquanto a produção do paratormônio ou hormônio da paratireoide pela paratireoide vai fazer com que o cálcio fique disponível na corrente sanguínea. Esses dois mecanismos eles são muito importantes para equilibrar a concentração de cálcio na corrente sanguínea. E aí, como vocês podem lembrar, o cálcio está envolvido em diversas funções, desde a fusão de vesículas de neurotransmissores nas membranas dos neurônios, para a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica, até mesmo a contração muscular. Tudo depende dos níveis de cálcio. Aí a gente tem outra função do hormônio da paratireoide, que é na verdade um efeito indireto. Então a paratireoide ela tem uma função lá no intestino, mas que é uma função mediada pela vitamina D. Então, o hormônio da paratireoide, ele vai induzir a formação de 1,25 de hidroxivitamina D. Aí a presença dessa molécula, desse tipo de vitamina D, vai aumentar a absorção de cálcio e de fosfato no intestino. Então, tem um efeito no intestino, que é o aumento da absorção de cálcio e de fosfato,
que sofre influência da paratireoide, porém é uma influência indireta, porque tem que lembrar que a 1,2 de hidroxivitamina D está ali fazendo essa mediação, por isso que é um efeito indireto. Outro efeito da paratireoide é o aumento da reabsorção de cálcio pelos rins. Então, o hormônio da paratireoide está sempre tentando aumentar a concentração de cálcio no sangue. Então, ele tira cálcio do osso, joga para o sangue. Ele, através da 1,25 de hidroxivitamina D, estimula o intestino a absorver mais cálcio e mais fosfato. Aí, lá nos rins, ele estimula o aumento da reabsorção de cálcio. E aí ele tem um outro efeito muito interessante, que é reduzir a reabsorção de fosfato pelos rins. Então, assim, ele equilibra, né? Ele aumenta a concentração de cálcio no sangue, aumentando essa reabsorção pelos rins. Porém, ele mantém os níveis de fosfato ótimos, porque apesar dele estimular indiretamente a reabsorção do fosfato lá no intestino, ele diminui, né, essa reabsorção nos rins, fazendo com que o fosfato seja excretado, enquanto o cálcio é mantido na circulação sanguínea, no nosso plasma sanguíneo. Então, aqui um resuminho dos efeitos do hormônio da paratireoide. Então, as paratireoides vão reagir à diminuição da concentração de cálcio no sangue e vão produzir o hormônio da paratireoide, que vai agir nos cálcios, nos ossos, nos rins e, de modo indireto, no intestino, fazendo com que mais moléculas de cálcio, mais íons de cálcio, sejam liberados na corrente sanguínea, aumentando assim a concentração plasmática do cálcio. Em resumo, o que a gente pode falar é que tanto a glândula tireoide quanto a glândula paratireoide, elas têm uma interação que é importantíssima para manter a homeostase no organismo. Então, lembrando lá dos efeitos metabólicos da tireoide, que a gente falou mais no começo da aula, e de como um desbalanço na regulação desses hormônios, a presença de hormônios T3 e T4 pode levar o indivíduo a ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo, que é nada mais do que um desbalanço, né, uma saída para fora dos níveis ótimos da homeostase, e a interação entre o hormônio calcitonina e o hormônio da paratireoide, que faz com que os níveis de cálcio eles fiquem sempre ótimos no nosso organismo. Então, são duas glândulas com efeitos metabólicos muito interligados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu para vocês terem uma ideia geral das funções tanto da tireoide quanto da paratireoide, da importância dessas duas glândulas endócrinas para a manutenção da homeostase nos organismos. Até a próxima.